Sabe por quê, Lud? Porque é pra você ficar esperto, porque hoje a gente vai falar sobre segurança na internet. Isso é muito importante. É mesmo. Sabe o que começa agora? O quê? O Vale a Pena Usar a Internet Direito. Seu Lud, eu? sabe usar a internet com segurança? Ué, que pergunta, Mião? É claro que eu sei. Ah, sabe mesmo? Isso eu quero ver agora então, presta atenção, roda aí o vídeo. Vamos ver. Eu tenho uma senha muito difícil no meu computador. Ah, eu sou ótimo em fazer senhas. Ha! Duvido que a sua senha seja melhor que a minha. Claro que é. Quer ver? É a... Para. Ah, mas por quê? Lud, isso é um perigo. Sua senha é só sua. Ah, mas você viu? Ele tava duvidando que a minha senha era difícil. Mas você vai ficar ouvindo as provocações, Lud, deixa pra lá. Não é que a minha senha é muito boa mesmo. Quer ver? Ele é assim. Lud, não fala nem pra mim, nem pra ninguém. Lud, presta atenção. Só seus pais é que podem saber a sua senha. Aliás, eles devem saber a sua senha. E só. Ah, tá, entendi. Então pode Entendeu? deixar, já aprendi essa. Essa lição tá aprendida? Aprendi, eu Muito prometo. bem, bate aqui então. Aê. Agora é o seguinte, vamos ver como é que você se comporta na hora de postar suas fotinhos. Ah, eu sou muito bom nisso. Isso que a gente vai ver agora. Você Roda aí o vai vídeo. Eu vou tirar uma selfie aqui na escola. Vamos lá. Ah, ficou legal. Agora eu vou escrever aqui. Aqui na minha escola, que se chama Mundo Feliz. Lud. E o que eu fiz de errado agora? Lud, é que muitas pessoas podem ver o que a gente posta na internet. E você tem que saber que existem pessoas boas e legais, mas também existem pessoas não tão boas e nem tão legais assim. Por isso que é importante todo mundo saber que não é legal ficar postando todos os lugares que você vai. Ah, então eu não deveria ter colocado que eu fui com a minha mãe no parque, e que depois eu fui no mercado, e que depois eu vim aqui, né? Não deveria, Lud. Aliás, Tico Licos, Lud, presta atenção. É muito importante nunca escrever o seu endereço, muito menos seu telefone e nem seu nome completo, tá? Ah, eu prometo que eu aprendi essa também, viu? Que bom, tudo isso é pra manter a segurança, combinado? Muito bem, combinado. Boa, bate aqui. Vamos pro próximo vídeo? Vamos. Vamos ver, olha aí. O que eu fiz agora, hein? Unicórnios. Mãe! Eu disse que unicórnios existem! Tô vendo aqui na internet, olha só! O que foi? Você também gostou do unicórnio? Ah, eu teria adorado, Lud, se ele fosse de verdade, né? Meus filhos, então, se eu chego com um desse em casa, eles iam ficar malucos. Mas, Lud, tem muita mentira na internet, nem tudo é de verdade. Fala rapaziada, beleza? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem mais uma vez aqui nessa aula de número 34. Eu agradeço que todos estejam aqui, também já agradeço de antemão a participação de vocês nas aulas online, mas eu convido ainda aqueles que não estão participando por alguma razão, convido vocês a participarem da nossa aula no Zoom, beleza? Pessoal, hoje nós iremos falar sobre internet, acompanhe comigo no slide aqui. Ah, e sabe por que eu passei esse vídeo no início aí? É porque tem a ver com internet, tem a ver com segurança, e esse vídeo que foi passado no início, inclusive, é sobre as crianças, né, o acesso das crianças à internet. Nós, como adultos, temos que saber trabalhar com essas crianças e ensinar elas do jeito que elas devem acessar a internet, o que elas podem, o que elas não podem fazer. Você deve ter um sobrinho, deve ter um primo, ou até mesmo um irmão que ainda é criança, e é interessante que você cuide dessas crianças na hora de acessar a internet. Por isso eu comecei a nossa aula hoje com esse vídeo, tá? E vamos falar sobre a internet aqui então. Acompanhe comigo no slide. Internet, interligando mundos, tá certo? Que é o que a internet faz hoje em dia, que conecta o mundo todo, todos os continentes do mundo, beleza? Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre ele. O que é a internet? Eu acredito que vocês aí devam saber o que é, vocês navegam na internet e sabem o que é. Vocês devem lembrar da aula anterior que nós falamos um pouquinho sobre internet, falamos sobre internet, intranet e extranet, mas hoje é especificamente sobre internet. Tem bastante coisa aí e eu tentei resumir o máximo possível, vou tentar falar o mais rápido possível para que tu consiga ouvir um pouco de tudo que eu tenho para dizer aqui. Mas vai ter muitas coisas que não tem como eu abordar, beleza? Leia comigo esse slide aqui. A internet é uma rede mundial de computadores, tem como objetivo interligar computadores para fornecer ao usuário o acesso a diversas informações no mundo inteiro. Também nós chamamos de rede mundial de computadores, isso aqui foi o que nós vimos na aula passada. Eu peguei inclusive o mesmo slide se você perceber. E tem aqui, ó, da aula passada. A internet é uma rede mundial de computadores que possui origens na ARPANET. Lembra disso que eu comentei com vocês na aula passada? Inclusive foi passado um vídeo, vocês viram toda a história da internet, beleza? O outro slide aqui mostra a imagem do tio Tim, que é o carinha que começou a fazer o www lá para fazer a gente acessar a internet em qualquer lugar do mundo e navegar nas páginas de internet. Foi o que ele nos permitiu com esse www. A internet é uma rede mundial e ela é uma rede pública. Todos nós sabemos disso e falamos na aula passada. Vamos lá. Quando a gente fala em internet, quando a gente fala em rede, a gente fala muito em cliente e servidor. Mas você sabe o que é isso? Acompanhe comigo e leia nesse texto. Com a internet, como a internet se tornou uma rede cada vez maior,
houve a necessidade de dedicar alguns computadores para prover serviços à rede, enquanto os demais acessariam esses serviços. Quer dizer, enquanto alguns computadores iriam acessar, outros iriam permitir o acesso. Então, alguns iriam prover o acesso e outros iriam acessar aquilo que estava sendo entregue pelos grandes servidores. Tá? Veja só, assim, os computadores que provêm serviços são denominados servidores, enquanto os que acessam os serviços são chamados de clientes. Então, a gente tem aí o que nós chamamos de cliente e servidor. O cliente solicita e o servidor entrega aquela requisição. Beleza? É assim que funciona uma rede cliente-servidor. Veja aqui. Em uma rede, existem dois tipos de computadores. Aqueles que provêm serviços, denominados servidores, e aqueles que acessam, chamados de cliente, que foi o que eu falei para vocês. E a gente tem na imagem aqui, por um exemplo, os clientes, tem 4 clientes fazendo requisição a uma única máquina, que nesse caso é um servidor. Certo? E tem o P2P. O que é o P2P? Bem, o P2P é quando todos os computadores estão conectados um ao outro e eles mesmos são como clientes e também são como servidores. Eles entregam requisições e eles fazem requisições. Então não tem um servidor central, não tem uma máquina central que entregue os dados. Cada um tem os seus dados e vai fornecendo para quem for solicitando. Isso é o P2P, beleza? Modem e roteador. Você deve ter na sua casa, se você tem internet na sua casa, você tem um modem e também tem um roteador. Talvez os dois sejam o mesmo equipamento. Nessa imagem aqui, a gente tem um roteador na esquerda e à direita você tem um modem. Vou passar um vídeo para vocês agora. Aliás, se esse vídeo não for ficar muito grande, eu vou passar um vídeo para vocês agora. E esse vídeo vai falar sobre a diferença entre roteador e também modem. Se não for ficar muito grande. Se a aula for ficar muito grande, eu não vou ter como passar ele, eu vou deixar para passar um outro vídeo que eu tenho aí para vocês. Beleza? Então vamos lá, talvez eu passe, talvez não. Se eu não passar, eu mando para vocês, mandem uma mensagem no meu WhatsApp e eu mando para vocês o link desse vídeo que fala sobre a diferença entre roteador e sobre modem. Beleza? Vamos continuando aqui então. Protocolo de internet. Em uma rede, os equipamentos precisam se comunicar, claro. Para isso, surgiram protocolos de comunicação e modelos para fazer essas comunicações. Entre eles, existe a pilha de protocolos TCP/IP. Inclusive, eu já comentei com vocês sobre a pilha de protocolos TCP/IP. Quer dizer, eu já falei rapidamente, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. O nome vem de 2 protocolos, o TCP e o IP. Então fala-se TCP/IP, porque vem de 2 protocolos. Tá? E isso aí, sem esses protocolos padronizados, seria difícil que existisse uma rede de alcance mundial, como existe no caso nosso, a internet. Sem a internet, sem esses protocolos padronizados, não teria como existir a internet, uma rede mundial no mundo todo. Beleza? Modelo OSI. Você já ouviu falar no modelo OSI? Se não, você vai ouvir falar agora. Leia aqui comigo. Para padronizar a criação de protocolos, foi criado o modelo OSI. Ele define uma arquitetura de protocolos para redes. Então, vamos configurar uma rede, eu vou estar trabalhando com esse modelo OSI. Com ele, diferentes fabricantes no mundo todo poderiam fazer os seus equipamentos sem problema nenhum, cada um faz um equipamento diferente do outro, e ainda assim, esses equipamentos irão poder se comunicar. Eles irão se comunicar mesmo sendo diferentes. Beleza? É a magia dos protocolos, é o que o protocolo faz. Afinal, eu já falei para vocês o que é um protocolo, que é como se fosse uma língua universal. Se não me engano, na aula anterior que eu falo sobre o protocolo com vocês. É como se fosse uma língua universal e todo mundo, independente da fabricante, vai conseguir se comunicar. Ele foi criado em 71, porém ele foi formalizado em 83. O modelo OSI prevê que uma rede deve possuir 7 camadas. Essas camadas são essas aqui que vocês irão ver agora. Veja só quais são as camadas. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Professor, se eu vou explicar sobre cada uma delas, não tem como. Não dá para fazer isso em um período de tempo muito curto. Tá? Mas pesquisa um pouquinho na internet aí. Dá para pesquisar sobre o modelo OSI. Beleza? Dá uma pesquisada, vocês vão ver sobre esses protocolos aí. Então perceba, o modelo OSI diz que uma rede deve possuir 7 camadas. 7 camadas. Beleza? Protocolo TCP e protocolo UDP. Eu iria falar somente sobre o TCP, afinal a gente trabalha com TCP e IP, certo? Só que eu decidi colocar o UDP só para que você conheça, afinal é interessante você conhecer sobre esse protocolo também, que é utilizado em rede de computadores. O que é o TCP? Bem, você vai ler aí, eu vou logo explicar direto aqui. O TCP é um protocolo que é utilizado na comunicação de dados entre computadores, quando um computador pode enviar o dado para outro computador e ele vai saber se esse dado chegou, porque o outro computador vai responder dizendo, olha, eu cheguei com o dado está tudo ok, está tudo funcionando. Ou seja, é um protocolo seguro. A comunicação vai, o pacote de dado vai para um computador e volta uma resposta dizendo que o pacote chegou. Então é beleza, é muito bom trabalhar assim porque tem confirmação de chegada de pacote.
Só que aí tem um outro protocolo que é o UDP. O UDP ele não faz isso. Ele não é seguro por essa situação. Ele só envia o pacote de dados. Ele não está nem aí para saber se chegou ou se não chegou. Ele não te informa se o que tu enviou chegou. Beleza? Então existem esses dois protocolos e a gente trabalha no TCP. Com o TCP junto com o IP. TCP e IP. Lembra disso? Eu encontrei uma imagem aqui na internet, eu achei interessante decidir colocar para vocês. Olha aí, ó. O de cima é o TCP e o de baixo é o UDP. Perceba que no protocolo TCP há uma confirmação de que o pacote chegou. Então a mulher chegou lá e colocou a bola na cesta. Então ela teve certeza que o pacote chegou. Vai chegar, não tem como ela errar. Ela está com a mão em cima da cesta. O de baixo, ela está jogando de longe. Pode ser que ela consiga alcançar, pode ser que não. Então perceba que ela já errou alguns. Não tem como saber se ela vai acertar ou não. Ela somente está lançando. É basicamente o que acontece com o protocolo UDP. Ele envia o dado. Se vai chegar ou não, ele não está nem aí, ele não quer saber disso. Já o TCP não, ele envia o pacote e confirma. Peraí, chegou aí? Chegou, beleza, então eu vou te enviar o restante. Chegou? Eu vou te enviar mais. E assim fica. A rede de computadores nós fazemos com o protocolo TCP junto com o IP. Então fazemos o TCP/IP. Beleza? Mas vale lembrar de que também é utilizado o UDP. Também é utilizado dependendo da situação. Cada um tem uma hora que é utilizado. Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet. O IP que a gente chama. O que é esse IP? Olha só. O IP, ele fornece endereçamento e roteamento de dados entre os computadores para que mensagens enviadas através da internet possam chegar no destino. Então, eu vou enviar um pacote e o IP me garante de que eu vou entregar esse pacote para a pessoa certa, não vai chegar para a pessoa errada. Então, pense aí, é uma coisa interessante. O TCP, ele confirma de que o pacote chegou e o UDP garante de que aquele pacote vai chegar para a pessoa certa. Então, eles não casaram bacana? Pegaram dois protocolos, um que confirma de que chega e o outro de que vai chegar para a pessoa certa. Juntaram os dois, fizeram TCP/IP. E aí nós temos a nossa rede de computadores confirmando um pacote chegando ao destino correto. Muito show de bola. Olha só, atualmente nós estamos na versão 6 desse protocolo. Esse protocolo de versão 6, chamado de TCP, quer dizer, chamado de IPv6 simplesmente, ele possui 128 bits, mas existe também o IPv4, que muita gente ainda utiliza, e ele possui somente 32 bits, que são organizados de uma forma decimal em 4 octetos. A gente estuda muito isso no nosso módulo de redes, fazemos cálculos e tudo mais. E é muito interessante, muito bacana, eu espero vocês para a gente fazer essa aula aí, beleza. Olha só uma coisa interessante aqui. O protocolo na versão 4, o IP na versão 4, ele comporta 4 milhões, quer dizer, 4 bilhões de endereços. Ele comporta 4 bilhões de endereços. Então, tu imagina, isso inclusive nós comentamos na aula passada. Inclusive, aliás, nós comentamos na aula de internet das coisas. Como é que eu vou interligar tudo que tem no mundo, todos os aparelhos, se eu só tenho 4 bilhões de espaço disponível? Nem pessoas existem mais 4 bilhões, tem mais do que isso. Então, houve uma solução para isso daí, que é o IPv6. O IPv6 ele é 2 elevado a 128. Por quê? Porque são 128 bits dentro desse protocolo. Professor, eu não consegui compreender legal. Eu fiquei meio confuso. Dá uma pesquisada na internet sobre IPv4 e IPv6. Você vai entender bacaninha sobre isso, tá? Eu não tenho tanto tempo aqui para falar, mas eu vou te resumir rapidinho de novo. Ó, o IPv4, ele possui 32 bits dentro dele, ele é composto por 32 bits. Logo, a conta que a gente faz, já que a gente está trabalhando em uma base binária, o computador é binário, então é 2 elevado a 32. Isso dá 4 bilhões, então só tem 4 bilhões de opções. O IPv6, ele trabalha com 128 bits. A base é binária, então é 2 elevado a 128. E aí, dá toda essa quantidade de número aí, que é 341 decilhões. 341 decilhões. Professor, isso aí realmente, qual é o valor inteiro aí? Eu vou te colocar o valor inteiro, olha só. 340, 282, 366, 920, eu não vou nem continuar falando, porque imagina só toda essa quantidade de número aí. Isso tudo é a quantidade de IP que se tem disponível em um IP de versão 6, IPv6. Beleza? Vamos continuando que tem muita coisa ainda. Olha o seu dia a dia na internet. Você não faz uma requisição, você não vai lá no Google, www.sebrae.com.br e dá um Enter. Quando você faz isso, você está fazendo uma requisição a um servidor. E aí, todos os protocolos estão entrando em ação para que tudo funcione e você consiga na sua internet, quer dizer, no seu navegador de internet, poder acessar aquele site que você está querendo. Tá? Modelo OSI e modelo TCP/IP. Veja só, no modelo OSI a gente tem as 7 camadas, a aplicação, a apresentação, todas aquelas que eu já falei, e no TCP/IP a gente só tem 4. Aplicação, transporte, rede e acesso à rede. Só esses 4. Vale lembrar que dentro de cada uma dessas camadas, independente de qualquer um dos dois modelos, a gente tem muitos protocolos para fazer com que tudo funcione. Muitos protocolos. Beleza? Vamos continuando então aqui. Por onde vem a internet? Já parou para pensar? Por onde que vem toda a internet?
Olha só, você sabe que todo o caminho que a internet faz até chegar o modem da sua casa e ir para o seu roteador e distribuir para todos os equipamentos, você sabe todo esse caminho que ele faz? Não sabe? Vamos ver um vídeo agora que fala sobre isso, de como é que a internet chega na nossa casa. É um vídeo do manual do mundo. Assista esse vídeo aí. Hoje a gente veio até o Rio de Janeiro a convite da Oi para mostrar para você o caminho que a internet faz da central até a sua casa. Bora ver! Tudo começa por aqui. Sabe quando você vê um lançamento de foguete e tá todo mundo ali na frente do computador controlando cada detalhe do que está acontecendo? É exatamente o que a gente tem aqui nessa sala de gerenciamento da Oi no Rio de Janeiro. Eles conseguem ver cada detalhe da internet que é distribuída pelo Brasil para milhões de clientes. Por exemplo, como é que estão os cabos submarinos, se um papagaio comer o fio que chega até a sua casa, eles conseguem saber por aqui. Quer dizer, na verdade eles não vão saber que foi exatamente um papagaio, mas dá para saber que o cabo foi cortado. A internet, a gente já explicou no vídeo anterior como ela funciona. Se eu acessar um vídeo do YouTube, como você está fazendo agora, por exemplo, pelo meu celular, esses dados vão sair do meu celular, vão até um roteador que está por aqui. Esse roteador vai transmitir esses dados por fibra até um cabo um pouco maior, um backbone. E no fim das contas, como esse vídeo provavelmente está hospedado nos Estados Unidos, esses dados vão ter que ir até os Estados Unidos por cabos submarinos. E lá eles vão trafegar até um servidor do YouTube, voltar pelo cabo submarino, passar por toda essa infraestrutura de novo até chegar no meu celular. Do cabo submarino até o roteador é controlado tudo aqui dentro. Mas fisicamente, como é que isso acontece? Onde é que estão esses cabos? Como é que isso chega até a sua casa? Vamos dar uma olhadinha um pouco mais de perto. Esse aqui é o Data Center, é onde ficam os computadores que estão controlando aquelas telas que a gente acabou de ver. Aqui eles têm informações de 230 mil equipamentos que estão operando nesse momento. Então se você quiser saber, por exemplo, quantos terabytes a cidade do Rio de Janeiro está usando dentro da Oi agora, vai ser aqui que os computadores vão processar isso. Se você já ouviu falar várias vezes de servidor, mas nunca viu exatamente o que é isso aqui que está na minha mão. Isso aqui é um computador, equivalente ao computador que você tem na sua casa, só que ele é voltado para a rede. Então ele tem mais capacidade de memória, tem mais processamento, etc. É uma máquina que trabalha sozinha, não tem uma pessoa com uma tela exatamente controlando igual você tem na sua casa. E é bem pesado. Então a gente tem centenas de computadores aqui, é uma sala bem gelada, porque esses computadores têm que operar num ambiente friozinho, não pode esquentar muito. Dessa sala saem todos os cabos que chegam até a casa das pessoas. Antes de seguir o caminho da internet até a sua casa, vamos entender primeiro o que é fibra ótica. É um fiozinho de vidro bem fininho e lá dentro dele corre luz. Essa luz fica acendendo e apagando muito rápido e é desse jeito que a gente consegue transmitir os dados. Eu tenho um cabo aqui na minha mão que dá para chegar na casa de 9 mil clientes, um pouco mais que isso até, e aqui a gente consegue ver o quanto isso é fino. Na câmera eu não vou conseguir nem mostrar, vou mostrar aqui no celular, porque eu não consigo nem ver olho nu. Esse fio está encapado e na ponta dele está um pouquinho desencapado, a gente consegue ver o vidro ali dentro. E por que ela é tão rápida? Qual que é a vantagem da fibra ótica? Quando a gente tem um cabo de metal, de cobre, por exemplo, pode ter alguma interferência externa. Se cair um raio ou se você passar o fio da internet junto com o cabo de energia elétrica, por exemplo, pode dar problema. Essa interferência não existe na fibra ótica, a luz não sofre praticamente interferência nenhuma. Outra coisa é que na rede metálica, conforme vai ficando longe da central, a gente vai perdendo um pouco do sinal. E na fibra ótica não vai perder absolutamente nada. E essas vantagens da fibra fazem com que ela consiga transmitir dados de um jeito muito mais rápido. A diferença na nossa vida, por exemplo, é que hoje a gente quer cada vez mais consumir internet. Hoje tem uma pessoa assistindo no celular no banheiro, tem outra assistindo no quarto, outra assistindo na sala, vários vídeos tocando ao mesmo tempo e você precisa de uma conexão de internet muito parruda para suportar tudo isso. É a fibra que vai conseguir fazer. Essa aqui é a máquina que faz a conexão dessa região do Rio de Janeiro com o mundo. Só para você ter uma ideia, cada luzinha dessa corresponde a 64 clientes. Então aqui no total a gente vai ter 16 mil conexões disponíveis. Eu juro que eu achava que eu ia chegar aqui e que ia achar um cabo desse tamanho que ia ligar a casa das pessoas na internet geral. Mas não, são só 4 cabinhos de fibra ótica. Isso porque a fibra ótica, teoricamente, a velocidade dela é ilimitada. Vai depender só do equipamento que está na ponta. Então, conforme o equipamento vai evoluindo, vai ficando cada vez mais rápido, usando sempre o mesmo cabo. Isso quer dizer que se eu cortar esses cabinhos agora, eu poderia cortar a conexão de 16 mil pessoas. Não é à toa que essa máquina é cuidada aqui com
muita delicadeza, tem um baita de um cadeado aqui na porta para chegar até ela. Nessa sala aqui são 20 equipamentos iguais àquele, então a capacidade de atendimento aqui é de 330 mil clientes. Uma coisa bacana aqui da Oi é que a internet sai daqui em fibra ótica e vai até a casa do cliente sempre trafegando em fibra ótica. Existem alguns tipos de conexão em que a internet poderia sair daqui em fibra ótica, mas no meio do caminho vai trafegar em um cabo metálico. Isso faz com que perca um pouco da qualidade. Aqui não. A gente vai acompanhar esse caminho da internet e vai ver que todo o trajeto é feito na fibra. Uma outra coisa muito legal dessa conexão da Oi é que esse prédio e a sua casa são os dois únicos pontos que precisam de energia elétrica. Em todo o caminho não vai existir nenhum equipamento dependente de energia elétrica. Isso é importante porque se no meio do caminho acabar a energia, tiver um apagão parcial na cidade, qualquer coisa assim, não tem problema nenhum. O importante é que esse prédio e a sua casa tenham energia. O resto... Descendo aqui no meio do caminho, a gente achou uma parte da infraestrutura do cabeamento de cobre, que é mais antigo. É muito mais cabo para uma capacidade bem menor. Aqui daria para atender 80 mil clientes. E tem uma particularidade que eu achei bacana, que é o seguinte: como cai muito raio na rede, eles precisam colocar esses fusíveis aqui, que é para o raio não chegar até a central. Então isso aqui barra o raio no meio. Na fibra, como ela não transmite eletricidade, não tem esse problema. A gente desceu aqui para o subsolo do prédio. E nesse momento eu estou exatamente embaixo da rua. Em cima de mim tem uma tampa metálica de bueiro. Fala aí, você já viu alguma vez uma tampa de bueiro por dentro? Olha para cima. A única coisa que precisa ser feita aqui no subsolo é a troca de um cabo interno, porque esse cabo azul ele tem uma proteção anti-chama e tal, mas é um cabo que serve para ficar dentro do prédio. Por esse cabo preto, que é muito mais resistente, ele também tem uma camada de proteção contra raios ultravioleta, ele serve para ficar no poste, tomando sol, chuva, etc. Só que emendar esses dois cabos não é a coisa mais simples. Eles passam por essa caixa imensa aqui, tem uma aberta, vamos dar uma olhada. São 288 emendas, o que na hora de emendar dá 576 pontinhas para trabalhar. E aqui tem um detalhe da fibra ótica, é que ela não pode ser dobrada, que nem um fio de cobre, por exemplo. Se você dobrar a fibra ótica, a luz para de passar. Então tem que ser respeitada uma curvatura mínima, tem uma série de voltinhas aqui em cada emenda. É por isso que precisa de um espaço tão grande para fazer essas emendas. Aqui na rua, o cabo de fibra ótica pode passar tanto por baixo da terra ou pelo poste, na maioria das vezes. Naquela caixinha que ele está mexendo, podem acontecer duas coisas. Uma é a ramificação dos cabos ou uma conexão com o cabo que já sai para a casa do cliente. Eu não posso subir no poste, então a gente não consegue ver aquela caixa ali, mas dá para ver uma caixa equivalente que fica dentro de um prédio. Essa aqui é a caixa de distribuição que fica dentro do prédio. É praticamente a mesma coisa que tem no poste, só que ela tá com uma embalagem diferente. A fibra vai chegar aqui por baixo, ela vem num cabinho bem fino que depois é ramificado em 24 partes, ou seja, pode atender 24 apartamentos. A gente pode ver que já tem alguns apartamentos conectados e tem algumas partes aqui esperando novas conexões. Se eu tirar daqui, você poderia imaginar que a gente iria conseguir ver uma luz saindo da ponta da fibra ótica, mas não. Porque a onda eletromagnética que está passando aqui, ela é ultravioleta, ou seja, é uma luz que a gente não consegue enxergar. E nem deve olhar aqui mesmo, porque se você olhar isso aqui, você não vai conseguir ver a luz, mas ela está chegando até o seu olho. E ultravioleta não faz muito bem para a nossa vista. Então já tem um aviso aqui bem grande que você não deve colocar no seu olho aqui perto. Uma coisa bacana daqui é a conexão entre o cabo que está chegando da rua e o cabo que vai até a casa. Ela é feita com duas pecinhas que se aproximam muito, mas elas não chegam a se encostar. A luz vai passar por um pouquinho de ar ali no meio. Isso é importante porque se as duas se encostarem, elas podem riscar uma a outra. Então existe um guia aqui muito preciso para que uma ponta fique virada exatamente para a outra, porque se ficar meio desalinhado, você deve imaginar que o sinal não vai chegar. Esse é o cabo que vai chegar dentro da sua casa e a partir de agora a responsabilidade sobre ele é sua. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar quando tem fibra ótica. A primeira é que o cabo não pode ficar num lugar onde as pessoas chutem, onde um cachorro vá morder, porque se esse cabo for dobrado, ele pode quebrar e a luz vai deixar de passar. Outra coisa que parece meio absurda, mas as pessoas fazem, é que você não pode cortar esse cabo e depois resolver emendar com fita isolante ou colocar uma solda de estanho, porque o que passa aqui dentro é a luz, não é energia elétrica. Mas, Ribeirinho, será que eu vou ter que trocar o meu celular para acessar a internet rápida? Para garantir que você possa usar 100% da sua fibra, a Oi fornece um modem Wi-Fi que é super rápido, é um Wi-Fi up. Ele consegue operar tanto em 2.4 quanto em 5 GHz.
mas pode ser que o seu aparelho seja bem antigo e não consiga operar em 5 GHz. Então se ele só conseguir operar em 2.4, ele realmente não vai ser compatível com 200 MB de internet. Mas, Iberê, eu tenho um notebook de família que eu ganhei do meu avô, que tinha ganho do meu bisavô, que veio do meu tataravô. Será que ele funciona nessa internet? Então, 200 MB é tanta velocidade que se a sua placa de rede não for do tipo gigabit, pode ser que mesmo a placa de rede não alcance os 200 MB. Então, para você aproveitar todo o potencial da fibra, você tem que dar uma olhada se os seus aparelhos estão se conectando na internet e têm capacidade para rodar com toda essa velocidade. Beleza, assistiram um vídeo, né? Agora eu te pergunto uma coisa, será que é possível parar a internet? O que tu acha? Será que dá para parar a internet? Você vai ouvir falar de uma coisa agora que talvez vocês nunca tinham ouvido falar na vida. Leia comigo isso aqui. Aliás, essa aqui é mais uma ideia que um parlamentar russo disse que os Estados Unidos poderia parar a internet. Ele era o único país que poderia parar a internet. Aí ele dizia que isso aí deveria ser regularizado pela ONU. Enfim, mas será que isso não faz sentido? Será que dá para parar a internet? Olha só. O próprio pai da web, o tio Tim, lembra do tio Tim, aquela foto que eu mostrei para vocês? Ele nega a possibilidade de que a rede possa ser desligada. Olha o que ele falou. Da forma como é projetada, a internet é bastante descentralizada. Hoje, como países se conectam uns com os outros de maneiras muito distintas, não existe um botão de desligar. Ou seja, não há um local central onde você possa desligá-la. Isso foi ele que falou. Mas olha só uma coisinha aqui. Você sabia que existia um tal de guardiões da internet? Você não sabia disso não, né? Eu imagino que você não sabia. Olha isso aqui comigo. Parece uma coisa, uma teoria da conspiração. Mas olha só. Existem 7 pessoas com chaves que são capazes de reiniciar a internet no mundo todo. Ô professor, não, você está viajando, não tem como desligar. Como é que eu vou desligar a rede toda? Não, peraí, a gente não está falando de desligar a rede toda. De não pegar nenhuma rede na sua casa. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando aqui de fazer com que a internet pare de funcionar. Para fazer ela parar de funcionar, tem que parar os serviços que fazem ela juntar os pontos, digamos assim. Acompanhe comigo que você vai entender. Olha só, na verdade são 7 guardiões e 7 suplentes que guardam essa chave que pode reiniciar todo o sistema de DNS. Ah, entendeu o que é então? Ele vai reiniciar todo o sistema de DNS. Não é você pensar, a rede, no geral, tudo vai ser reinicializado. Em teoria, sim, né? Vai deixar de existir tudo? Não, não é bem isso. Ele vai parar o DNS. Só que o DNS é uma coisa muito importante pra gente. O DNS é muito importante. Pra gente entender melhor isso daí, a gente tem que entender o sistema DNS. O que é o DNS? Então vamos dar uma olhadinha no que é o DNS. Basicamente, o DNS, essa sigla, é para Sistema de Nomes e Domínios, que basicamente traduz os endereços IPs para nomes de domínios. Olha só, todo site possui um número de IP atrelado a ele. O DNS traduz esses números para nomes como o Sebrae.com. Se você vai no Google, você digita www.sebrae.com.br, dá um Enter, ele te coloca no site do Sebrae, não é isso? Só que o site do Sebrae, aqueles arquivos todos, eles estão salvos em um computador, que é um servidor. E esse servidor tem um IP. E você está acessando ele, aquele IP. Mas será que você conseguiria saber o número desse IP toda vez que você quisesse acessar aquele site? Ah, professor, não, eu vou conseguir decorar. Beleza. Aí você vai decorar do Sebrae, você vai decorar do Facebook, o do Google. Você vai decorar do Instagram de todo mundo? Não, não tem como você decorar de todo mundo. Tem site que você nunca nem ouviu falar. Você digita no Google e o Google lhe apresenta o site. Então a gente precisa do DNS para pegar os IPs, os números dos sites e converter para letras, que é mais fácil da gente conseguir armazenar a informação. Beleza? Então é isso que os caras fazem, é isso que eles bloqueiam. Sendo assim, ao invés de precisar digitar vários números para acessar um site, basta digitar o endereço do domínio. Então a gente digita globo.com, ou sebrae.com, ou google.com. A função dos 7 guardiões. A responsabilidade dos guardiões da internet é que, em caso de ataque, eles precisem juntos reiniciar um servidor de DNS global. As chaves para tal feito são geradas pela ICANN, que é uma empresa sem fins lucrativos responsável pelo sistema DNS. Dá uma pesquisa sobre o ICANN aí, joga no Google para você ver. Você vai passar um dia inteiro pesquisando sobre ela, pra você ter noção. Uma vez por ano, eles se reúnem para renovar essas chaves. Já os suplentes precisam enviar uma foto ao lado de jornais para provarem que estão em segurança. Parece uma viagem, né? Parece uma teoria da conspiração. Na verdade, o que eles agora protegem são cartões, smart cards, com trechos de um código necessário para a reinicialização. Então eles vão juntar aqueles códigos e reiniciar tudo. Olha só, para que esses códigos sejam reconstruídos e aí possa reiniciar tudo,
É preciso que pelo menos 5 das 7 pessoas se reúnam. Então imagina, tem 7 pessoas no mundo, 5 vão se reunir, juntar os códigos e com esses códigos eles vão resetar todos os sistemas de DNS. E aí, teoricamente, a sua internet vai parar de funcionar porque você não lembra do número. Então não vai poder digitar www.sebrae.com.br. Tu teria que digitar o número 172.168.78, sei lá, e aí vai embora. 172, aí você conseguiria funcionar. Mas você digitando sebrae.com você nunca vai localizar. Então a internet iria, nesse caso, reiniciar. É o que a gente fala, beleza? O esquadrão de 7 homens é formado por gente do Canadá, por um cara do Canadá, dos Estados Unidos, da China. Então, são 7 lugares, né? Inglaterra, República Tcheca. Então tem um carinha em cada desses locais aí para poder ter essa chave, beleza? Será possível parar a internet? O que vocês acham? Voltando nessa pergunta, será que é possível parar a internet? Vamos assistir um vídeo agora, vou passar mais um vídeo para vocês, essa aula vai ficar longa, né? Vou passar mais um vídeo para vocês agora sobre uma entrevista, ainda do Manual do Mundo, falando sobre se é possível parar a internet. E obviamente, eles estão pensando lá, parar a internet geral, né? Brutal realmente. Porque a rede toda é complicada, a única coisa que dá pra gente fazer é parar o DNS. E aí a gente fala parar a internet, mas na realidade é só o DNS, não tem como desligar a rede geral realmente, né? Assista esse vídeo aí que você vai entender bacaninho o que eu tô falando. Muita gente perguntou se dá pra desligar a internet, tipo, tem uma chave geral que você baixa assim, ou é uma preocupação real, vai se alguém solta uma bomba, se cai um meteoro em cima de algum lugar e a internet desliga, tem essa possibilidade? Desligar a internet num todo não, né? Porque tem o mundo inteiro conectado, né? E as operadoras conectadas e os clientes que estão conectados às operadoras fazem a internet. Então, para você desligar, por exemplo, a internet no Brasil, você teria que interromper todas as operadoras do Brasil ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá? Realmente uma catástrofe climática e nacional para interromper a internet. Mas se alguém cortar um cabo importante, por exemplo, não vai desligar a internet? Vai... Na maioria das operadoras tem redundâncias e outras formas de se comunicar, via fibra, via satélite, várias contingências. Cortar um cabo não interrompe a internet. Do mundo inteiro, muito menos. Muito então, menos. Então fiquem tranquilos que a internet de vocês não vai ser derrubada por algum avião que cair em algum lugar, né? Não, com certeza não. Pergunta do Matheus Souza, Matheus Fávaron, Abimael, Dirceu, todo mundo quer saber onde fica o servidor central da internet, se tem um cérebro assim funcionando. Então, a internet não tem um ponto central, né? Todas as pessoas, empresas, operadoras, elas produzem os seus conteúdos, esses conteúdos são disponibilizados e qualquer um pode acessar desde que a pessoa que produziu aquele conteúdo permita. Então, na verdade, é um ambiente totalmente colaborativo e cada vez mais as pessoas têm desenvolvido seus próprios conteúdos e isso vai capitalizando nessa rede. Mas existem lugares onde fica um monte de servidores. Existem os data centers, né? Mas esses data centers são milhares de data centers espalhados pelo mundo e muitos com o mesmo conteúdo até replicado. Por isso que não tem um ponto central, tem vários provedores de conteúdo que geram as suas informações, hospedam dentro dos servidores e esses servidores, em geral, ficam dentro de estruturas de data center, mas espalhados pelo mundo inteiro. A gente às vezes chama de nuvem, né? Coloquei uma foto na nuvem, esse dado está na nuvem. Essa ideia de nuvem na vida de vocês não é bem nuvem, né? Nuvem é só um conceito para dizer que não existe, assim, quando você vai disponibilizar uma foto, um arquivo backup, por exemplo, na sua máquina e você coloca na nuvem, é porque você que colocou esse conteúdo não sabe exatamente onde ele está, mas ele está certamente armazenado dentro de um servidor físico, dentro de um data center, por exemplo, na cloud, da Google ou qualquer outro que fornece esse tipo de serviço. Não está exatamente numa nuvem. Não está na nuvem, fisicamente está lá num lugar e geralmente, claro que é o que eu falei, faz backup em mais de um ponto para não correr o risco da pessoa perder a sua informação. Então hoje é mais seguro você fazer eventualmente talvez um backup na nuvem, entre aspas, do que no seu próprio HD que pode dar um defeito e você perder aquilo tudo. João, como é que os dados trafegam pela rede? Essa é uma curiosidade que eu mesmo tenho. Eu não sei exatamente o que acontece. Como é que manda, como é que recebe? A comunicação é binária mesmo, são zeros e uns, né, que vão trafegar na rede. O computador cria aquele conteúdo, separa em pacotes, esse pacote é carimbado lá com o seu endereço IP e carimbado com destino lá, que é quem vai receber esse pacote. E é esse endereço IP que permite com que o destino saiba exatamente para quem tem que devolver a informação que foi solicitada. Né? O IP é como se fosse um CPF do computador da pessoa. Uma identidade única, exatamente na hora que você liga o teu dispositivo, o teu modem, o teu smartphone, você ganha um endereço IP, você envia os teus dados
e o destino sabe que é para você que tem que devolver a informação. Então você vai mandar uma foto, por exemplo, o computador transforma aquela foto em um monte de 0 e 1, como cada pixel, por exemplo, é formado por um monte de 0 e 1. Exatamente. Aí junta tudo num pacotinho como se fosse uma carta no correio. Aí adiciona o endereço IP. Bota um IP e o servidor, o roteador é isso, então o roteador sabe para qual IP ele vai mandar cada pacote. Geralmente você está lá na web, você está digitando lá www. alguma coisa. Por trás daquele nome que a pessoa digita é um endereço IP, que está armazenado num determinado servidor. Esse carimbo do IP, esse endereço que você recebe, ele também é utilizado para te rastrear. Se a pessoa fez alguma coisa Se errada, fizer alguma coisa tá errada, marcado ali você está marcado lá o endereço da sua máquina, o seu endereço IP, tem todo o seu registro lá, fica na rede. Beleza, assistiram o vídeo, essa aula já está bem longa, já peço desculpa para vocês. E aí é a questão de dicas para a internet. Você sabe comprar na internet? Fazer boas compras na internet? Pesquisar um site bacana? Não sabe? Próxima aula a gente vai falar sobre isso daí. Eu vou falar com vocês um pouco mais sobre essas dicas na internet. Não vai ser o assunto da aula, não. Eu só vou falar um assunto, só vai ser um pouquinho dessa questão de dicas na internet, mas a gente vai abordar um outro assunto lá, beleza? Vai se atrelar junto com o assunto da próxima aula. Olha só, marco civil da internet. Professor, você vai falar sobre o marco civil da internet? Não, agora não. Isso aqui a gente vai falar na próxima aula. Por isso, não deixe de acompanhar e na próxima aula você vai assistir uma aula que a gente vai falar sobre segurança, essas compras na internet e também sobre o marco civil na internet. Então não deixe de faltar. Quer dizer, não deixe de estar aqui comigo nessa aula. Olha só, cuidados na internet. Quando você for na internet, tenha cuidado. Lembre-se, existem coisas boas, mas também existem coisas ruins. Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Vale lembrar também que existem muitas crianças na internet. Você tem que cuidar das crianças. Lembra do vídeo do início da minha aula? Cuide das crianças. Faça com que elas acessem a internet de uma forma adequada. Verifique se elas estão acessando conteúdos que realmente são úteis para elas e que são somente para aquela faixa etária. Porque na internet tem de tudo, como vocês muito bem sabem. Ok? Vamos exercitar um pouco? Bora, professor, bora exercitar, eu vou resolver a questão. Pois é, você vai resolver. Você vai resolver o exercício que está logo abaixo desse vídeo aqui, que foi enviado para vocês. Hoje, aqui na nossa videoaula, a gente não vai resolver exercício nenhum, tá bom? Você achou que a gente fosse resolver, né? Galera, eu quero finalizar a aula de vocês com essa mensagem. Olha só, você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. É uma coisa interessante. Você não pode parar de ter problemas, você nunca vai deixar de ter problemas, mas você pode aprender cada vez mais com eles, se adaptar ao meio. A gente tem que fazer isso. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham compreendido essa minha aula de hoje. Foi bastante assunto, foi bem corrido, foi uma aula longa, mas eu espero ter alcançado o objetivo com vocês. Beleza? Tenham todos aí uma ótima tarde, ou uma ótima noite, madrugada, manhã, dia, eu não sei que horas vocês estão assistindo, mas eu espero que vocês estejam bem. Beleza? Aguardo vocês na nossa aula. Não esqueçam disso. E eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até mais.